Galera, agora que vocês assistiram o vídeo sobre as características das sociedades orientais e a Mesopotâmia, a gente vai para o segundo vídeo, parte 3, que fala sobre o Egito. Eu sou a professora Lara e não deixe de acompanhar esse vídeo até o final. Bom, galera, agora que a gente viu as características das sociedades orientais e a sociedade da Mesopotâmia, a gente vai finalizar a terceira parte do vídeo falando um pouco do Egito. Galera, o Egito, ele é muito conhecido por suas pirâmides, ele é muito conhecido por suas múmias, não é? Ele é muito conhecido em diversos filmes e às vezes até pelos seus deuses, não é mesmo? Mas o que era o Egito? Que sociedade era essa que a gente pode falar, assim, que é tão conhecida e tão falada no mundo inteiro até hoje? Inclusive, tem uma ciência, galera, que estuda exatamente só o Egito. Então, é uma sociedade antiga e uma sociedade que foi muito valorizada e muito cultivada, assim, durante toda a história da humanidade. Bom, galera, primeiramente, a gente tem que pensar no Egito como uma sociedade africana, é isso mesmo, eles ficam no Nordeste africano. Então a gente não pode pensar que ele é uma sociedade assim, fora daquele campo, não. Ele é africano, ok? Ele teve um início provável, tá bom? Mais ou menos 11.000 antes de Cristo, mais ou menos assim, no período neolítico, tá? Ele teve diversas transformações aí no decorrer do tempo, né? O seu surgimento, inclusive, ele é uma incógnita até hoje para os grandes estudiosos. Existe uma versão que fala que ele veio da África, né? Lá de uma cidade da África, que migraram justamente para a região que ficava mais ou menos no Nilo, né? No Rio Nilo, justamente por pertencer à que é chamada crescente fértil, que eu coloquei aí no início do vídeo. Então, essa aí é muito conhecida aí, chamada a versão pan-americana. Tem no livro de vocês, falam bastante sobre isso. E também tem outra versão falando que migraram os povos, né, da Mesopotâmia, né, para aquela região também, porque o Rio Nilo também considerado aí a dádiva do Nilo, né, vai ser muito considerado aí um grande aliado, inclusive, do desenvolvimento da agricultura, né? Então, para vocês entenderem um pouco a história dessa civilização que é tão conhecida, entender inclusive por que que existe tanta pirâmide, né? Por que eles cultivaram tanto, né? O que a gente chama assim de a vida após morte, né? Todo esse preparo. Inclusive, foi uma civilização muito importante para o desenvolvimento da necrópsia, desenvolvimento, inclusive, da preservação do corpo. Então, é muito interessante estudar o Egito. Gente, o Egito, a história do Egito, ele vai acontecer, como eu falei, assim, muito em diversos anos, né? Vai desenvolver no decorrer do tempo e ela vai se transformar para ela se tornar aí uma grande civilização unificada, que tem um representante, um faraó, ela vai passar por várias etapas, tá? E a primeira etapa vai ser o surgimento da cidade. Depois vai ter um crescimento na produção que a gente chama da agricultura. Com isso, vai surgir muita galera aí, uma população muito grande. Então, o Egito ele vai se dividir, primeiramente, antes dele se unificar e eu ter um faraó, né, que vai dominar toda essa região do Egito, ele vai primeiro dividir em dois. Alto Egito e Baixo Egito. Alto Egito no sul e Baixo Egito no norte, ok? E com o aumento da população cada vez mais forte, é que vai começar a ser unificado. Quando eu tenho unificação, eu posso falar que tem um faraó, que eu vou ter uma religião, que eu vou ter uma estrutura um pouco mais engessada, ok? Um pouco mais fixa, e a gente vai entender melhor isso. A unificação do Egito em 3.200 a.C. Gente, a partir dessa unificação que veio com um cara chamado Menes, que vai se tornar, inclusive, o primeiro faraó do Egito, é que vai conseguir o quê? Que vai ser muito mais latente as suas características, que são tão peculiares, mas que também podem ser observadas. Tanto as características de organização da sociedade, como a modo de produção, como a sociedade, enfim, se organizava, como estrutura social e como a sua religião e a sua cultura, elas vão ser muito mais consolidadas, tá? Galera,
Quando o Egito começou a se unificar, a gente fala que ele começa a viver o que a gente chama de uma monarquia teocrática, que é o poder, galera, centralizado vai ser em uma pessoa. Não vai ser necessariamente em um grupo social, não. É uma pessoa. Essa pessoa, ele vai ser o faraó. Ele vai ser muitas vezes considerado um representante de Deus, ou até o próprio Deus. Ele vai ser considerado Horus na terra, que é o Deus praticamente supremo dos egípcios. É o Deus do sol, é o Deus da vida. Então é muito importante que vocês entenderem que quem vai mandar nessa sociedade vai ser um Deus, não é qualquer pessoa. Beleza? Gente, se essa sociedade, eu vou ter o Deus, assim, chamado faraó, praticamente, no alto da escalão, como é que ela vai ser dividida aí, hierarquicamente, né? Como é que ela vai ser dividida? Quem vão ser as outras pessoas que vão pertencer a essa sociedade? Gente, eu tenho o faraó. Em segundo lugar, eu vou ter a aristocracia, tá? Muito constituída por nomarcas, que vão ser o quê? Aquelas pessoas, você lembra que eu falei que antes era Alto Egito e Baixo Egito? Elas eram constituídas por cidades chamadas nomos. E os chefes dessas cidades eram chamadas de nomarcas. Então, quando houve a unificação do Egito, eles vão começar e vão ser chamados aristocracia. Eles vão ficar abaixo do faraó, mas continuam aí com um grande recurso financeiro, eles continuam com quase praticamente no topo. Só é superior praticamente ao faraó, ok? Além desses nomarcas, eu vou ter os sacerdotes, porque lembra que essa sociedade, basicamente quase todas as sociedades orientais, elas vão ser constituídas por regimes teocráticos. Então, eu vou ter uma figura religiosa muito atrelada à minha política. Então, ele vai ter um papel muito importante. Então, os sacerdotes, além de ter um poder religioso, vai ser considerado o grande conselheiro do faraó, não é mesmo? Porque ele é um sacerdote, inclusive, do próprio Deus, não é mesmo? Depois eu vou ter o que? Os chefes militares. Eles vão ser construídos, vão estar no topo, galera, dessa sociedade. Lembra que o Egito, ele também, apesar da sua localização ser um pouco, assim, melhor, né, em dados, assim, mais ou menos, de domínio de outros povos, né, como a Mesopotâmia foi o tempo todo invadida, justamente pelo local. Apesar deles estarem um pouco mais isolados, eles também vão ter muita treta aí. O Egito vai viver muitos conflitos também, inclusive, a gente vai ter com os persas, a gente vai ter aí com Alexandre o Grande, vai ter inclusive com o Império Romano, então vai ser muitos conflitos, muitas tretas também. Apesar que vai ser muito constituído por um momento assim mais tranquilo, né, de menos treta. Então, vai ter chefes militares. Em terceiro lugar, eu vou ter os escribas e os comerciantes. Galera, a gente sabe que as pirâmides, elas vão ser muito utilizadas, elas são um sarcófago humano, que aí a gente vai entender melhor quando eu falar da religião aí do Egito. Mas, para justamente fazer com que a religião concretize, para que eles consigam realmente, né, ser valorizados e ser vistos no futuro, os escribas, eles vão ser muito importantes aí para essa consolidação, tá? Dessas religiões, dessa cultura egípcia. Então, eles são muito importantes. Eles vão ser o que vão escrever a história do faraó, galera. Então, eu preciso valorizar esse Deus, esse maravilhoso. Então, eles têm que estar, pelo menos, num lugar bem favorável, né? Além disso, os comerciantes, beleza? Em quarto lugar, que é a maioria, né? É a galera que trabalha pra caramba, é a galera que, inclusive, é obrigada a trabalhar além do que consegue trabalhar numa chamada servidão coletiva. Vão ser os camponeses, artesãos e também os escravos, tá, galera? Nesse momento, os escravos não são escravos por cor de pele, que a gente conhece aqui no Brasil. São escravos prisioneiros de guerra, ok? Que vai ser poucos no início, mas vai ter momentos em que vai ser mais. Mas a grande massa da população eram camponeses. Lembra que essa sociedade é uma sociedade da agricultura, né? Por mais que eu tivesse um comérciozinho, né? Tivesse artesãos que existem também nessa sociedade, vai ser muito importante pelos achados, inclusive, dos objetos egípcios. Os camponeses vão ser fundamentais, tá? Justamente para a produção da riqueza, ok? Gente, agora que a gente entendeu que essa sociedade é uma sociedade hierarquizada, a gente pode dizer também que além de ela ter uma hierarquia em que um vai mandar
mais, e o outro vai o quê? Vai ter uma hierarquia, né? Vai ser um vai mandar mais, ele vai ser e o outro que vai o quê? Gradualmente, né? Mandando menos, gradualmente vai sendo menos visto e até tratado como menos importante para a sociedade. A gente vai dizer que essa sociedade, além de hierarquizada, ela vai ser também estamental, que eu falei justamente aí nas características um pouco da sociedade, né, orientais, que vai ser muito comum isso, que são pouca ou quase nada de mobilidade. Então, assim, se eu nascia camponês, né, lembrando que todos os egípcios, né, eles não vão ser considerados escravos, né, mas eles vão viver sim, assim, quem não é faraó, quem não é da aristocracia, não é escriba, não é comerciante, eles vão viver um pouco de escravidão, né, que é falado no livro de vocês, que são esse trabalho compulsório, além do que ele já pode falar, que ele pode fazer naturalmente. Então, ele vai ter pouca mobilidade. Se ele nasceu assim, ele vai morrer assim, galera. Infelizmente, ele não vai conseguir chegar ao topo e um dia ser faraó, né? Isso não vai rolar aí dentro da sociedade egípcia, ok? E aí vai ser considerado também uma sociedade escravista. Então, a gente tem essas três características dessas sociedades egípcias, né? Hierarquizada, estamental e escravista, porque vai utilizar, sim, a mão de obra e a exploração humana, tá? Muito baseada, o quê? Na servidão coletiva, tá? Que vai ser justamente essa obrigação de eu produzir para o meu estado, né? De eu produzir para o meu povo, para o meu reino ali, ok? E também existia prisioneiros de guerra também que vão ser escravos já, assim, praticamente considerados, assim, a ralé da ralé, entendeu? Então, a gente pode dizer, sim, que essa sociedade era desta forma, ok? Essas características. Baseada, assim, mais ou menos, a gente entende que essa sociedade, ela vai ser uma sociedade hierarquizada, estamental, né, baseada aí na servidão coletiva, né, que a gente estava falando, inclusive, no início. Como que vai ser a economia do Egito, não é? Ela é muito importante. Gente, como qualquer economia, assim, oriental, ela vai ser a agricultura, vai ser a pecuária, vai ter atividade de comércio, mas o Egito, ele vai ser considerado o que a gente chama de uma dádiva do Nilo, tá? É muito colocado pelo Heródoto, né, que é um historiador antigo, né, que vai colocar muito o Egito, gente, como um grande desenvolvedor, né, vamos dizer assim, uma grande civilização que controlou as grandes cheias e as secas, né? Eles viram as melhores formas de eu conseguir trabalhar, né, o aumento e a diminuição desse rio. Então, isso vai ser muito, muito, muito importante. Por isso que vai ser considerado aí essa dádiva do Rio Nilo, ok? Tendo como os principais produtos, né, aí a cevada e o trigo, tá bom? Gente, agora que a gente entendeu um pouco a economia, né, quem era essa sociedade, a gente vai entender que religião que é essa, né? Por que a gente tem essa pirâmide, gente? Pirâmide vai ser, assim, praticamente um sarcófago, né, totalmente moderno, assim, eu queria ter um sarcófago desse aqui, né, porque é maravilhoso, né? Ok? Então, o que é? Por que essa religião aí vai ser tão cultivada e tão importante? Gente, o Egito, inclusive a gente viu um pouco nas aulas, né, quando eu falei da morte para vocês, ele vai ser um povo que vai muito valorizar não só a vida, como a morte. Ele acredita que toda a vida ela passa por um ciclo de início e final. Mas o final, ele não é nada mais do que o retorno de um início. Então eu morro, eu passo por um julgamento, o famoso julgamento de Osíris, né? Esse deus da morte. E através desse julgamento, em que eu vou ter uma balança, um tribunal, em que vai colocar o coração, né? Todos os grandes feitos, com a pureza, né? Com a honestidade, com sentimentos, assim, considerados generosos, né? Então, em que eu vou ter que ter um equilíbrio entre as duas coisas. Então, se eu tenho esse equilíbrio, eu vou retornar e eu vou retornar muito bem para a próxima vida. E uma forma em que eu consigo fazer com que eu retorne, que eu consiga fazer com que Osíris me conheça, vai ser justamente aí essas grandes construções, né? Porque se o Osíris olha para aquela pessoa que foi muito bem preparada, né, que foi o seu corpo foi totalmente preservado, né, e que a sua história foi documentada e escrita pelos escribas, ele vai ter muito mais informações sobre os grandes feitos, né? Então eu vou ter muito mais possibilidades de eu retornar
aquela vida e aquele corpo. Então, é muito importante a religião nesse sentido, né? Então, por isso que vai ter essas grandes pirâmides, essas grandes construções. E a gente viu, inclusive, que essas grandes pirâmides, construções, não eram nem para todo mundo do Egito, ela tinha uma certa hierarquia, né? Então, era assim, quanto melhor, né, aquele sarcófago, quanto melhor a forma que eu conseguir preservar o meu corpo, mais importante eu sou, e mais possibilidades, praticamente, que eu tenho, assim, de poder retornar melhor, poder retornar, passar aí, né, no Tribunal dos Osíris e retornar à vida, né? Então, isso é muito importante. Mas, dizendo, assim, as características da religião, a gente pode dizer que ele é politeísta, a gente vai ter Osíris, né, Ísis, Anubis, Horus, esses como os grandes, né, deuses, né? Eu falei um pouco do Horus e falei um pouco de Osíris. Horus vai ser uma espécie de deus supremo, assim, de deus da vida, né? E Osíris vai ser o deus da morte. Então, isso aí era bem interessante, tá bom? Preferencialmente politeísta, até mais ou menos o Amenófis 4, né? Quer dizer, assim, preferencialmente politeísta, porque o Egito chegou a ter uma religião monoteísta em um certo momento, tá? Com um certo faraó chamado Amenófis 4, tem no livro de vocês sobre ele, estou resumindo aqui, tá? Que ele tentou criar uma nova religião monoteísta centralizada no deus Atom, tá? É interessante falar, gente, porque Amenófis ele estava em conflito justamente administrativo no Egito, né? Então, assim, a religião era tão importante, tá? Todo esse culto por toda a população egípcia, que os sacerdotes chega um momento em que o sacerdote é até mais cultivado que o próprio faraó. Então, o que acontece? O faraó falou assim, não vai ser esse negócio aqui, não. Eu vou ser considerado o único Deus, e eu vou ser o único cultivado aqui, eu vou ser a única pessoa valorizada aqui. Então, foi uma tentativa aí que a gente fala também de domínio, assim, também que o faraó tentou centralizar melhor o seu poder. Porque não é porque é faraó que tem essa hierarquia, né, galera, que não vai ter conflitos aí entre a aristocracia e o faraó. Sempre vai existir algum conflito, assim, alguma treta. E a gente vai ver muito isso, assim, inclusive é representado em alguns filmes, essa coisa de traição, de mortes, muitos vão ser assassinados. Então, assim, faraó é considerado Deus, mas assim, né, pode ser assassinado a qualquer momento, né? Né? E como eu falei, a divindade vai ser muito associada ao animal, né? Enfim. Então, assim, vai ser metade animal, metade humano. Então, assim, que eu falei, inclusive, na primeira parte, né, que eu tô relembrando aqui, que essa característica que é o antroposomorfismo, tá bom? Que vai ser uma religião muito atrelada aí à característica animal. Então, eles vão valorizar muito os animais dentro dessa sociedade, ok? Gente, a respeito da escrita, para não ficar tão grande esse vídeo, que já está grande, com certeza, a gente vai falar um pouco, assim, só das 3 escritas, né? Tem no livro de vocês especificamente, mas eu vou só citar os nomes, tá? Para não ficar tão grande. Que vai ser a grande, né, hieróglifa, claro, que vai ser uma grande influenciadora, inclusive, né? Por escritos, assim, até ocidentais, né, como a Grécia, enfim, vai ser muito valorizada aí por essas outras sociedades. O Heráclito e o Demótico, tá? Demótico, que vai ser muito importante. Cada uma vai ter umas características diferentes, uns mais formais, outros mais informais, mais do dia a dia, né, mas a linguagem usual, né? Então, assim, eles também vão ter essa diferença, ok? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.